Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que está do outro lado da telinha. Hoje estaremos lendo o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Acompanhe comigo a leitura bíblica com a sua Bíblia também. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o rio Jordão e foi levado pelo Espírito às terras áridas e desertas da Judéia, onde o diabo o tentou durante 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo e no final ficou com muita fome. O diabo disse: Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: Está nas Escrituras, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para o alto e mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Depois disse-lhe: Eu darei a você todos estes magníficos reinos e sua glória, porque eles me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Se tão somente você cair de joelhos e me adorar. Jesus respondeu: Está nas Escrituras. Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o no alto do templo e disse: Se você é o filho de Deus, salte, pois está nas Escrituras. Porque o Senhor dará instruções especiais aos anjos para protegerem você em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo terminou todas as tentações, deixou Jesus até ocasião oportuna. Jesus então voltou para a Galiléia, cheio do poder do Espírito. Logo ele ficou bem conhecido em toda aquela região, por causa dos seus ensinamentos. Nas sinagogas, todos o elogiavam. Estando na sinagoga de Nazaré, terra da sua infância, como de costume, foi à sinagoga no sábado e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu no lugar onde está escrito: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se enquanto todo mundo na sinagoga olhava atentamente para ele. Então acrescentou: Hoje estas escrituras se cumpriram. Todos os que se achavam ali falavam bem dele e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Como pode ser isto? Perguntavam eles. Este não é o filho de José? Então ele disse: Provavelmente vocês citarão para mim aquele provérbio: Médico, cure-se a si mesmo.
Por que você não opera aqui na sua própria cidade milagres iguais àqueles que fez em Cafarnaum? Porém, eu lhes afirmo que, de fato, nenhum profeta é aceitável em sua própria terra. Havia muitas viúvas judias em Israel, no tempo de Elias, precisando de ajuda naqueles dias de crise, porque por 3 anos e meio não tinha chovido e a fome espalhava-se pela terra. Todavia, Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ou pense no profeta Eliseu, que purificou Naamã, o sírio. Todavia, nenhum dos leprosos em Israel foi purificado. Essas observações provocaram a ira de todos os que estavam na sinagoga. Levantando-se, amotinaram-se contra Jesus, expulsaram-no da cidade e o levaram à encosta do monte, sobre o qual a cidade estava construída, para empurrá-lo precipício abaixo. Porém, ele passou por entre a multidão e os deixou. Depois voltou para Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, e começou a ensinar na sinagoga todos os sábados. Ali também o povo estava maravilhado com as coisas que ele ensinava, porque ele falava com autoridade. Certa ocasião, quando estava ensinando na sinagoga, um homem dominado por um demônio começou a gritar para Jesus: Nós não queremos nada com você, Jesus de Nazaré. Ó Senhor, veio para nos destruir? Eu sei quem o Senhor é, o Santo de Deus. Jesus o respondeu. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. O demônio jogou o homem no chão à vista da multidão e depois o deixou sem lhe fazer mal. Admirado, o povo perguntava: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles vão embora? E as notícias a seu respeito espalharam-se rapidamente por toda aquela região. Depois de deixar a sinagoga naquele dia, ele foi para a casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Faça algo para curá-la, suplicavam todos. Chegando ao lado dela, inclinou-se, repreendeu a febre, e a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-los. Quando o sol se pôs naquela tarde, trouxeram a Jesus todos os que apresentavam algum tipo de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Alguns estavam dominados por demônios, e os demônios, diante da sua ordem, saíam gritando: O Senhor é o Filho de Deus. Mas porque sabiam que ele era o Cristo, Jesus os repreendia e não permitia que falassem. No outro dia de manhã, Jesus saiu a um lugar deserto. O povo o procurava por toda parte. E quando finalmente o encontraram, pediram-lhe que não os deixassem. Porém, ele respondeu: Eu preciso pregar a boa nova do reino de Deus em outros lugares também, porque foi para isso que fui enviado.
Por isso ele continuou a viajar de um lado para o outro, pregando nas sinagogas de toda a Judéia. Finalmente terminemos o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.